vinheta animada. Sobre fundo bege, em laranja, curso de especialização. E sobre laranja, em bege, acessibilidade cultural, rodeado por círculos em movimento que mudam de bege para laranja. Surge no centro um círculo laranja com o logo SEAC. Sobre fundo branco, em preto, realização. LACAS, Laboratório de Arte, Cultura, Acessibilidade e Saúde. Curso de especialização em acessibilidade cultural. RIACULT, Rede Interuniversitária de Acessibilidade Cultural. UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Unifap, Universidade Federal do Amapá. UNB, Universidade de Brasília. Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Pátria Amada, Governo Federal. Olá! Agora nesse vídeo nós vamos falar sobre os tipos de pesquisas qualitativas, tendo em vista o método empregado, a metodologia empregada. São várias as possibilidades de pesquisas qualitativas, os métodos qualitativos são inúmeros, mas aqui nesse vídeo eu vou destacar 3 deles. No material complementar, várias outras possibilidades vão estar ali descritas, mas eu vou destacar esses 3 que são os mais recorrentes dentro do nosso contexto da acessibilidade cultural. Primeiro são os relatos de experiência, depois os estudos de caso e a pesquisação. Essas são, com certeza, tendo em vista o método, os tipos mais comuns assim, dentro da nossa área. O relato de experiência é aquele tipo de pesquisa que tem a finalidade de descrever uma experiência vivida, mas essa experiência ela precisa ter potencial para contribuir com o conhecimento da área de atuação. Então, você precisa se perguntar, antes de decidir pelo relato de experiência, em que aquela sua experiência, qual o diferencial daquela sua experiência que poderá contribuir com o campo, Então, eu vou sempre também, para além da descrição da minha experiência, assim, além de eu falar como eu resolvi determinado problema, como eu lidei com determinado problema que eu vivenciei e quero divulgar isso em forma de pesquisa, eu preciso ir para além da descrição. Eu preciso articular aquilo que eu vou escrever sobre a minha experiência com uma teoria ou com a literatura específica da área. Aí sim eu vou contribuir, fazer uma análise mais aprofundada. Embora tenha esse componente descritivo muito forte nos relatos de experiência, o relato de experiência ele precisa ir além. Outro tipo bastante comum é o estudo de caso. O estudo de caso é um tipo de investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real de vida, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Precisa ainda de aprofundamento, de melhor compreensão. Uma característica dos estudos de caso é a sua capacidade de fazer generalizações. Então, embora eu tenha aquele determinado contexto, aquilo pode ser empregado também em outros contextos, Importante também, um estudo de caso, ele não necessariamente é sobre uma determinada pessoa, ele pode ser sobre uma determinada comunidade, sobre determinadas populações, sobre uma instituição, uma organização, No nosso caso aqui, pode ser sobre um determinado equipamento cultural também. Outro tipo de pesquisa que a gente emprega, que é bastante comum, é a pesquisação. A pesquisação é uma forma de investigação, de pesquisa, que tem a sua ação baseada em uma autorreflexão coletiva. Então, a pesquisa ela precisa ser uma ação colaborativa entre os pesquisadores e os pesquisados. O pesquisador ele vai anunciar o seu objetivo naquele coletivo e assim todos os participantes eles vão se mobilizar na construção desse novo saber. Então, na pesquisação,
todos os participantes eles estão envolvidos na solução de problemas e na busca de estratégias para resolver determinada questão. Então, ele passa a ser uma ação que necessariamente não é só o pesquisador que vai buscar as respostas, né? Necessariamente tem esse componente coletivo. Então, é uma forma bem empregada também dentro dos contextos culturais. Então, para maior aprofundamento disso que eu falei, eu peço que vocês leiam o texto de referência, também acessem o PowerPoint, e essa foi a unidade 4 que finaliza esse conteúdo sobre as pesquisas qualitativas, e nos vemos em outras unidades da disciplina Seminário de Projeto. Obrigada! Sobre fundo branco, em preto, realização. LACAS, Laboratório de Arte, Cultura, Acessibilidade e Saúde. Curso de Especialização em Acessibilidade Cultural. RIACULT, Rede Interuniversitária de Acessibilidade Cultural. UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Unifap, Universidade Federal do Amapá. UNB, Universidade de Brasília. Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Pátria Amada, Governo Federal. Apoio: Departamento de Terapia Ocupacional. Faculdade de Medicina UFRJ. Um Novo Olhar. Escola de Música UFRJ. Fundação Universitária José Bonifácio. Funarte, Fundação Nacional das Artes. Sobre fundo laranja, em branco, os créditos da produção executiva, coordenação, colaboradores e acessibilidade. Acesso aos créditos completos na plataforma do curso.